É sobre essas especulações do que possa ter caído, do que possa ter acontecido em Piabetá, as Forças Armadas, aeronaves estão no local. Então, eu venho aqui informar definitivamente o que aconteceu. Ali próximo à CBC, em Filho-Mirim, a essa madrugada houve um impacto de uma placa metálica circular, parecendo um disco. E essa placa metálica não se sabe dizer de onde caiu nem o que é. As forças militares isolaram toda a região, não está aproximando nem a imprensa, não está aproximando nem curiosos. Só mesmo quem mora ali está passando e quem viu de manhã sentiu um impacto lá perto da CBC, achou que fosse até um galpão explodindo, uma ponte daquela que caiu, mas é isso. Especula-se que seja um OVNI. Também não sei porque eu não vi de perto. Eu vi mais ou menos uns 3 quilômetros uma grande placa do tamanho de um ônibus de quina dentro d'água. É como se você pegasse uma tampa da panela, jogasse dentro do rio e ela batesse de quina. Ela está em perpendicular. E muito pessoal das Forças Armadas estão no local. Mas ainda não se passou nada em televisão, não se passou nada em rádio. Mas a verdade é que a região ali de Fragoso, Mirim, Pau Grande, está fervorosa, querendo saber o que está acontecendo lá na CBC, que está tudo isolado. Está tudo isolado e aquela grande tampa de panela de quina lá dentro do rio. Sinceramente, professor, como uma pessoa que viveu ativamente isso, o senhor acredita que a Antártida tenha, sob aquele gelo, alguma entrada ou algum compartimento de acesso a laboratórios e, inclusive, uma população? Não, nessa escala eu não acredito muito. Pode ter instalações super secretas, porque nesse campo da ufologia, o que há de ocultamento, de desinformação é tremendo, né? Então, os cientistas não sabem das coisas. Olha, o próprio presidente dos Estados Unidos ele é deixado por fora de muito do que está acontecendo. O Carter, o próprio Clinton, eles encontram uma barreira que nem o próprio presidente dos Estados Unidos consegue penetrar. Então, eu não tenho essa informação, eu não sou um insider, não tive essa intimidade com militares, com programas secretos americanos. E eu não vejo, então, uma evidência que me permita afirmar. Eu não tive essa vivência pessoal, mas eu tive uma vivência com extraterrestres, isso eu não posso negar, eu não posso mentir a mim mesmo. E eles declararam que tem bases lá. Eu queria que o senhor narrasse para a gente como é que foi esse primeiro contato visual com um OVNI na Antártida. A primeira vez. A primeira vez nos pegou de surpresa. Eu estava num navio quebra-gelo Glacier, Glacier, que se escreve, né? Participando da minha primeira aventura antártica, a primeira expedição em que eu participei, que tinha uma expedição saindo, quem sabe dava tempo de me engajar. Se não fosse nessa, eu iria no ano seguinte, que lá saí disparado, correndo, para aproveitar a oportunidade. Bem, então o navio que eu estava era o maior navio quebra-gelo do mundo na época, e depois de explorar uma região desconhecida, nós fomos para a área da Península Antártica.
E o navio teve que se abrigar de tempestade. E são poucos os lugares que oferecem esse abrigo na região antártica. E uma delas é justamente a Baía do Almirantado, uma das localidades que tem abrigo para que o navio possa ancorar ali. E, então entramos na Baía do Almirantado e o navio lançou ferros e de repente aparece um objeto luminoso no céu. Pouca gente estava no convés, eu era um deles. E foi surpreendente, foi absolutamente de surpresa a coisa, foi muito súbita, né? Um objeto luminoso oval, deixando uma longa cauda cilíndrica, e também me chamou muita atenção, o objeto tem umas extensões em forma de antenas na parte dianteira, mas era tudo feito de luz. Se o senhor pudesse desenhar esse objeto, como é que seria? Só esboce para mim. Eu tenho desenhos feitos aí mais na época, coisa, sim. Mas... o senhor tem? Era assim, tem, colori, deixava uma cauda assim, que parecia um tubo oco, e aí tinha essas projeções laterais assim, com forma de antena em vez, tudo assim. Né? E o fato desses seres dizerem que tinham, de fato, uma base embaixo do gelo da Antártida. Porque lá eles podiam extrair energia da água por meio de poços artesianos. Puxa vida, aí eu tive na base Bird, dada em nome ao almirante lá dos Estados Unidos, na minha segunda viagem à Antártica, onde eles estavam experimentando as Rodrigues Wells, os poços de Rodrigues, que era uma maneira de extrair água da calota polar, direcionando um jato de vapor, de água quente, no gelo, perfurando um buraco até 60 metros de profundidade. A água derretia e se acumulava no fundo desse poço. A água demora para congelar, então dava tempo de extrair essa água com uma bomba de submersão. E, puxa, quando esses extraterrestres falaram que nós extraímos água por meio de poços artesianos, imediatamente eu me lembrei do que eu tinha visto lá na base Bird. Né? Isso começou a me dar credibilidade no que eles diziam, porque eles diziam às vezes umas coisas sem nexo. Ser de onde? De um planeta chamado Boros. Em que constelação ele falou? Aí que tá. A distância extragaláctica, mas muito longe, 472 milhões de anos-luz. Mas eles diziam, até o posto de troca de naves. Quer dizer, ainda tinha uma baldeação. Onde era esse posto de troca? Aí eu não sei. Seria muito bom saber mesmo, você tem razão. Ele, no caso, o ser que se comunicava com vocês, ele chegou a falar quanto tempo ele já estava em contato com os seres humanos? Ele era integrante dessa civilização intraterrena? Ou ele realmente veio direto desse planeta para cá? Essas perguntas são pertinentes. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora desses programas secretos, eu também teria perguntado. Então realmente não foi elucidado, mas tudo bem. Não, mas eles falaram que eles tinham evidências de 6 milhões de anos atrás que eles já haviam estado nesse planeta. Por isso eles se interessaram pela Terra.
Sobre as estações no subterrâneo da Antártida, que esses seres falaram existir, alegaram existir, o senhor tem lembranças disso, dessa revelação? Realmente eles alegaram que embaixo da camada de gelo existe uma civilização ali? Ou é intraterrena? Civilizações não, só a base deles. E eu quis saber, mas mais ou menos onde é a base de vocês? Então, isso é num golfo em que existem muitas nações presentes. Bom, aí pode ser 2 ou 3 locais em que de fato é um golfo, pode ser o Mar de Ross, a base de McMurdo, não tem a base de McMurdo, não sei, pode ser do setor do Mar de Weddell, tem base alemã, base inglesa, argentina, sei lá, pode ser Ou seja, mas pelo menos a gente tem um universo de 3 únicas possibilidades. Tinha um grupo de ufologia com pessoas jovens, ainda inexperientes, né, começando aí a investigar o fenômeno, e esse caso apareceu na nossa frente, foi até um presente na verdade, né, mas era um caso bastante complexo. Inicialmente a gente pensou que era alguma coisa comum, que era algum erro de interpretação, porque do jeito que chegou para o CPEX, para o nosso grupo, chegou que uma menina tinha avistado um anjo, e esse anjo teria curado ela de um problema que ela tinha na visão, que era um calo de água atrás da mácula do olho, é um problema degenerativo. Inicialmente nem deu muita bola, mas depois falou, vamos lá ver do que se trata, porque se tem esse relato, a pessoa procurou a gente para ter uma ajuda, é nosso papel tentar entender e ajudar da melhor forma possível. A gente foi bem descrente, na verdade, na casa dessa menina, dessa garota, para entender o que tinha acontecido. E nos deparamos com um dos maiores casos da ufologia, que eu diria mundial, porque esse foi o caso que mais nós conseguimos coletar provas científicas de que algo tinha acontecido ali. Inicialmente nós entrevistamos a garota junto com a mãe dela, ela é menor de idade, né? Inicialmente a mãe estava junto com os pesquisadores, que era eu, Oswaldo e mais 2 amigos, né? O Roberto Causo e o irmão dele, o Antônio Causo. E ela disse que estava numa noite, ela tinha esse problema macular, que era, um detalhe, esse problema de visão que ela tinha, que era um calo de água atrás da mácula do olho, ele já tinha sido reconhecido oficialmente pelo médico da família, que é um Instituto Perrine de Bournier, que é um dos maiores institutos de oftalmologia da América Latina, um médico conceituado, tinha diagnosticado isso com radiografias e tudo mais, né? Um laudo médico, tudo muito bem documentado. E ela, uma noite lá, a mãe dela esqueceu de dar comida para o cachorro, ela tinha um pastor alemão grande na casa dela, e pediu para a garota, que chamava Andréia, alimentar o cachorro antes de dormir. E ela saiu lá no quintal, era uma casa de frente, tinha um quintal longo assim, né, com grama, enfim, um muro lá no fundo, e ela viu um vulto assim, ela não enxergava direito, viu um vulto no fundo do quintal, o cachorro começou a latir, e esse vulto, ele se aproximou dela assim, sem tocar o solo, veio bem flutuando, ficou bem próximo dela, assim, bem na frente dela. Ele tinha um macacão assim, marrom, que ia em todo o corpo, uma cabeça tipo do Grey, naquele tipo Grey, né? É meio desse jeito assim, com os olhos amendoados, grandes e negros, 2 furinhos assim no lugar do nariz e uma boca que era um rasguinho pequeno. Agora, como que ela tinha um problema de visão macular e chegou tudo isso? Esse detalhe, o Oswaldo vai contar depois, mas foi na hipnose regressiva que ela pôde contar todos esses detalhes. Mas continuando a história, essa criatura mexeu um botão no peito. Primeiro ele pegou tinha uma arminha na mão, que era de uma boca larga, parecia uma das espingardas antigas, a gente tinha para a boca, um bacamarte, né? Ela falou que era dessa maneira, foi a única comparação que ela teve, né? E com essa arma, com esse dispositivo,
congelou ela e o cachorro, os dois ficaram paralisados. O cachorro era bravo, ele parou de latir na hora, né? E mexendo nesse botão no peito, ela viu um raio de luz bem fino passar em frente ao olho dela, como se fosse um laser. Depois disso, essa criatura ela voltou para o fundo do quintal, flutuando ainda de costa, e aí desapareceu, ela não sabe contar como. E ela entrou para casa, para dentro de casa, batendo nas paredes, meio que escorando assim no corredor, indo para o quarto dela, e foi para o quarto dela, a mãe dela perguntou o que aconteceu. Falou, não aconteceu nada, eu vou dormir, já alimentei o cachorro. No dia seguinte, a mãe dela notou que ela estava lendo a revista, porque ela lia com a revista bem perto, assim, né? Que ela tinha um pouquinho só de visão, tinha 3% de visão em cada vista. Isso permitia que ela conseguisse ler, mas bem próximo, assim, do rosto, né? E um detalhe, antes do fenômeno, a família tinha encomendado uma lupa do Japão, é um dispositivo que não tinha aqui no Brasil, custava muito caro, a família fez uma vaquinha para comprar esse dispositivo, para ajudar ela na leitura, inclusive na sala de aula, né, que foi a recomendação do médico. E aí, quando a mãe dela chegava perto, ela estava lendo normal, assim, a mãe dela viu que estava lendo normal, a mãe chegava perto, ela colocava a revista próxima ao olho novamente. Ou seja, ela não queria que a mãe soubesse que ela tinha tido essa cura na visão dela. E a mãe começou a observar, começou a olhar esse comportamento dela e falou, minha filha, André, está acontecendo o que com você, né? Porque eu chego perto, você está lendo com a revista distante, eu chego perto, você coloca a revista de perto, o que está acontecendo? E ela falou, vou contar o que aconteceu. Na noite que você me mandou alimentar o cachorro, eu vi um anjo no fundo do quintal, esse anjo me curou e eu estou enxergando normal. A mãe, meio cética, não acreditou, levou de novo desse menino Burnier, nesse instituto, para o mesmo médico. O médico fez uma nova radiografia e ela tinha 100% de visão em cada olho. Foi feita uma nova radiografia, novos exames, e aquele calo de água que ficava atrás da mácula do olho, ele tinha desaparecido. Então, a gente chegou a nossas novas, toda a documentação, o antes e o depois, antes da cura, depois da cura. Para quem não entende oftalmologia, é só olhar, você via o olho com aquela mancha preta assim atrás da mácula, né? Depois uma outra radiografia totalmente limpa, branquinha assim, do olho bem saudável, né? Esse médico, ele deu um laudo para a gente, inclusive, dizendo o problema, e quando a gente questionou o médico, doutor, o que o senhor atribui essa cura? Ele falou, só posso atribuir a entidade superior, a Deus, a um anjo, acho que ela viu no quintal, foi um anjo realmente. Isso então a gente começou uma atenção maior sobre o caso, né? E aí que a gente teve uma surpresa grande, porque como o caso era muito importante, com muitos detalhes e demandava um estudo mais profundo, a gente conheceu no passado, a gente esqueceu de falar no começo, dois pesquisadores, né? Jaime Lauda e Carlos Reis, lá de São Paulo. Ele foi bastante, a influência dele no nosso grupo e nossa formação foi bastante grande, e o caso também nós contamos para ele, e ele nos apresentou dois outros pesquisadores importantes de São Paulo, da Apex, antiga Apex, que era o Dr. Max Berezovsky, que é o diretor, o presidente dessa Apex, e o Dr. Mário Rangel, que é um grande hipnólogo que trabalhava com ele, escritor de vários livros na literatura ufológica. E aí que o caso começou a tomar um outro rumo. Então nós tivemos todo acesso a toda a documentação desse caso, do antes e do depois, onde o médico nos apresentou a radiografia e os laudos do antes da cura, onde se via claramente na radiografia que ela tinha um problema macular grave e degenerativo, uma radiografia que apresentava uma mácula ocular assim, bastante comprometida. Então, a radiografia apresentava claramente uma condição bastante comprometida da visão dela, bastante escura, e na radiografia seguinte, depois da cura, uma visão bem clara, né? Uma radiografia apresentava uma mácula bem limpa da visão dela. E conversando com o médico, perguntando a ele a que ele atribuía essa cura,
E ele foi muito claro em dizer pra gente, olha, eu nunca vi isso na medicina, nunca tratei nenhum caso semelhante a esse. Se você acredita em Deus, eu atribuo essa cura ao Ser Supremo, a Deus. Porque eu não tenho outra explicação. Salientando que naquela época não existia, não se falava em cura, em cirurgia laser do olho como nós temos hoje, que é uma coisa bem corriqueira e fácil de fazer, né? Depois disso nós vimos que realmente o caso era muito mais complicado, muito mais complexo e que ele poderia derivar para outras coisas também, né? Então cabia ali uma investigação mais profunda. Foi quando então nós nos juntamos à Apex do Dr. Max Berezovsky, de Mário Rangel, que é o grande hipnólogo, que veio nos auxiliar com a hipnose regressiva. Foi aí então que o caso tomou um rumo bastante inesperado. É importante salientar aí a importância do Carlos Reis e Jaime Lauda, que foram assim, peças-chave nesse encontro, né, proporcionar esse encontro com o médico, né, Dr. Max, que era bastante conhecido e bastante sério na pesquisa ufológica, muito cético também, e o Mário Rangel, né, Dr. Mário Rangel, que já foi citado aqui, tem até livros publicados na área da psicologia, voltado para o fenômeno ufológico também. E só uma correção aí, na verdade ela tinha 10% de visão, não 3%, né? Na época ela estava com 10%. E degenerando, a cegueira estava próxima. E também por que ela não quis contar para a mãe, né? O pai viajava, trabalhava numa empresa que viajava bastante, e a família teve que vender também um carro. Eles tinham um Fusca, teve que vender esse Fusca para poder importar essa lupa. E ela ficou com medo, um gasto enorme que a família tinha tido, né? Estava tendo, e falou, poxa, como é que eu vou tratar isso agora, né? A família gastando dinheiro e agora eu estou curada. E estava esperando o pai voltar para contar tudo isso. Bom, na hipnose regressiva, a hipnose regressiva é quando você hipnotiza a pessoa, né? E regride ela momentos atrás, anos atrás, horas, dias, e para ela reviver, né, aquele momento que você quer enxergar, quer tirar os detalhes. E por que é importante o doutor Mário Rangel e o Max, né? Eles trabalhavam junto há muito tempo. Primeiro pela seriedade, né, que o Max e o Rangel tinham. Segundo, porque eles tinham uma técnica de hipnose bastante avançada. Então não induzir a pessoa a falar aquilo que a gente quer, não mostrar quadros onde ela induz a pessoa a montar uma história, né? Porque a hipnose tem isso também, você precisa tomar cuidado com o processo, senão você induz o paciente, ali, a pessoa hipnotizada, a criar quadros mentais que você quer que ela enxergue. Então ele tinha todo um cuidado, e para nós foi um grande aprendizado, né? Como nós estávamos no começo da ufologia, aprendendo, conhecendo, surge um caso tão grande quanto esse, tão espetacular. Então a vinda desses dois profissionais foi muito interessante. E eu me lembro até hoje, né, quando eu liguei pro Dr. Max, ele aceitou vir, né, ele achou estranho o caso, porque é bastante cético, né? Falei, interessante, nós vamos marcar para ir aí. E veio, a família aceitou, família muito religiosa, né? Na cabeça da família, olha, foi um anjo que desceu do céu, curou minha filha, foi um milagre, né? As radiografias comprovam, e etc. E o desenho que ela fez, né, do anjo, o suposto anjo, parecia muito mais com uma criatura que nós já estávamos acostumados a ver nos livros e relatos, que era o tipo Grey, né, esguio, magro, alto, cabeça desproporcional, como relatado pelo Eduardo. E por isso que nós achamos que tinha algo além do que ela imaginava que fosse. Muito bem, eu lembro até hoje da primeira hipnose, né? A família toda estava na sala, a família dela, ela tinha um irmão, mais um irmão, o pai, a mãe, estávamos nós lá, um grupo de ufólogo, eu, Eduardo, e o Max e o Rangel. E começou todo o processo, ela entrou no estado hipnótico, muito facilmente, aliás, e começou então a fazer os testes para ver se ela realmente estava naquele estado hipnótico profundo. E aí começou a regredir um pouquinho, regredir, até que chegou no momento que ela teve o contato. Eu lembro até hoje que ela estava meio assim no sofá e ela, né, tomou um susto, a senhora que viu
novamente, né, nos quadros mentais dela, a criatura. E ela contou no detalhe aquilo que o Eduardo acabou de falar, né? A criatura se aproximando, né, uma espécie de uma arma que apontou para ela e para o cachorro. Os dois ficaram imóveis, paralisados, não conseguiam se mexer, né? Ela só conseguia ver o que estava acontecendo. Ele chegou muito próximo dela, girou o botão e ela viu esse facho de laser, que ela falou que era uma luz, um facho de luz, que passou para lá e para cá. A primeira hipnose ele não se aprofundou muito, né? Até para testar a garota, né? Testar a Andréia, que aliás nós dávamos o nome dos casos no nome de quem viu o fenômeno. Então, era o caso Andréia. E tinha vários casos, cada um com um nome. E deu uma pausa, fizemos, né? Continuou com a hipnose, e aí no segundo momento, né, o Max teve um estalo e perguntou assim para ela, ele chegou a dizer alguma coisa para você? Ela falou, na minha mente sim. Ele não falou comigo, mas na minha mente ele me disse algo, né? Aí ele perguntou o que ele falou. Aí ele disse que estava me curando porque eu tinha uma missão aqui na Terra e que eu ia precisar dos meus olhos. Aí o Max perguntou, e qual é essa missão? Ela ficava muda. Andréia, você sabe qual é a missão? Sei. Qual é? Ele percebia que ela ia falar e travava, não falava. Até que o momento ela falou, eles não deixam eu falar. Bom, a hipnose terminou, depois nós marcamos uma outra sessão, né, num outro dia, num outro momento, e o Max e o Rangel foi se aprofundando, né, cada vez mais, tirando mais detalhes, né, até que chegou um momento que o Rangel falou, olha, não acredito nisso, né, mas eu queria a autorização da família para regredi-la 20 anos depois do contato. Antes do contato. Desculpa, antes do contato. 20 anos antes do contato. Isso foi um choque para a família, para nós também. Como assim, né? Antes dela ter nascido. Ele falou, não sei, vamos fazer, vamos ver o que dá. Eu preciso tirar mais detalhes, o caso está interessante, eu preciso aprofundar mais nisso, né? E foi novamente, foi trazendo alguns momentos. Eu lembro que ele regrediu no momento que ela estava na escola, primeiro ano de escola. Então ela falava até com aquela voz de criança, né? A lição que estava sendo passada na lousa naquele momento, que era a professora, olhava do lado que era um amiguinho aqui, um amiguinho ali, foi bem interessante. E foi indo, regredindo, até que chegou antes dela ter nascido. E aí ele perguntou, Andréia, onde é que você está? Ela falou, estou próximo da Terra. Próximo da Terra? Você não está na Terra? Não, mas estou bem próximo da Terra. Ele perguntou, aonde? Ela falou, num planeta que vocês chamam de Plutão. Plutão? Mas você mora em Plutão? Ela falou, não. Nós, no plural, estamos baseados em Plutão. Nós quem está baseado em Plutão? Eu e meu irmão. Ela tem um irmão, né? O irmão falou, nossa, eu? Ela falou, mas olha para o teu irmão. Ela olhou do lado, assim, que o irmão estava do outro lado, ela olhou para o outro. Ele falou, descreva o teu irmão. Aí ela descreveu da mesma forma da criatura que ela tinha visto. Aí ele falou assim, olhe para você. Ela olhou assim, descreva o teu corpo. E ela descreveu da mesma forma que a criatura. Foi uma choradeira, a mãe, o pai, todo mundo chorando na sala, né? A família apavorada, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? E aí perguntou para ela, mas vocês estão baseados na Terra com qual propósito? Em Plutão com qual propósito? Falou, nós temos uma missão na Terra, outros já vieram e agora chegou a minha vez. Falou, mas qual é essa missão? O que vocês vão fazer na Terra? Nós não podemos revelar. Ela sempre disse isso. Nós não podemos revelar qual é essa missão. E foi uma insistência, tentando tirar, não conseguimos tirar. É engraçado, é um ponto importante para dizer, assim, a gravidez, a mãe contou que a gravidez foi super complicada dela. Foi, para manter, né, o feto, foi à base de remédios fortes, né, que tudo acompanhado pelo médico. No parto ela foi tirada a fórceps. Então foi assim uma gravidez complicadíssima. Inclusive uma coisa que ela revelou lá
na hipnose é que ela estava programada para vir numa outra família, no último momento não deu certo, acabou vindo na família que ela veio, né? Por isso que deu uma série de complicações. Aurélio chegou aos 40 e poucos anos de idade. De repente, ele começa a sentir uma coisa diferente. Ele começa a se sentir atraído, aquela atração, ele nunca tinha sentido aquilo. Ele estava gostando de verdade. Estava ardentemente desejando. Estava desesperadamente desejando. Ele queria. Ele não conseguia se controlar. Ele se apaixonou. Por Tarcísio. Quem me colocou pra beber